Glória a Deus. Queridos, obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 78. Vamos ler o versículo 3 e o 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Glória a Deus. Queridos, todos seres humanos, eles têm duas responsabilidades na vida. E essas duas responsabilidades têm a ver com as duas perguntas primeiras que Deus fez ao homem. A primeira pergunta que Deus fez ao homem foi a seguinte: perguntou a Adão e Eva: onde vocês estão? Então a primeira pergunta tem a ver conosco. Como está a nossa vida com Deus? Aonde nós estamos? É a nossa primeira responsabilidade, é de nós sabermos, de darmos contas a Deus de como nós estamos. E a segunda pergunta foi: aonde está o teu irmão? Que Deus perguntou para Caim onde estava Abel. Então a segunda responsabilidade que nós temos é com os outros. E a palavra que eu trago hoje para vocês é a seguinte: que uma geração tem a responsabilidade de comunicar, de anunciar a Jesus a uma outra geração. Uma geração tem a responsabilidade de anunciar, de comunicar, de formar a próxima geração. O que ouvimos e aprendemos, diz os Salmos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Mas nós vivemos uma geração, irmãos, que estão levando pau na primeira pergunta. Nós vivemos uma geração que leva pau na primeira prova, porque se você não for aprovado na primeira, você não pode ser aprovado na segunda, porque ninguém conduz alguém aonde não chegou. Primeira coisa, primeira prova, primeira responsabilidade é você com você mesmo. Quando a gente está no avião, diz o seguinte: se houver uma despressurização, porque a pressão que está dentro da cabine, lá dentro onde a pessoa fica sentada no avião, é uma. E a pressão fora é muito menor. Porque o avião, ele anda a 10 quilômetros, né, Paulo, de altura, é isso? 30 mil pés. 10 quilômetros de altura o avião. Lá em cima, a pressão é infinitamente menor. Dentro do avião é pressurizado. Porque ninguém conseguiria viver uma pressão daquela, porque o oxigênio é rarefeito. É rarefeito a 10 quilômetros de altura, 33 mil pés, o oxigênio é rarefeito. Não é essa tensão. Aqui tem 21% de oxigênio desse ar que a gente respira. Lá não. Então, a aeromoça diz, numa despressurização, por exemplo, se quebrar uma janela daquela, vocês já viram em filme, quando quebra uma janela, a pessoa é sugada para fora? Porque a pressão dentro é maior do que fora. Por isso que é sugado. Não é sugado, é empurrado, na verdade. Porque a pressão dentro do avião é maior do que fora.
E aí, quando ocorrer isso, ela diz que cairão máscaras. Vou arranjar um emprego de aeromoço. Cairão máscaras. E aí diz o seguinte: primeiro você põe, se estiver com a criança, primeiro você põe em você, para depois pôr na criança. Porque se primeiro pôr na criança, pode ser que morra você e a criança. Primeiro você tem que pôr em você, para depois pôr na criança. Porque se você puser na criança, pode ser que você desmaie antes e morra você e a criança. Então primeiro você tem que cuidar da sua vida espiritual. Quantos estão entendendo? Primeiro você tem que cuidar de você, porque um cego não guia outro. Você já viu um médico doente cuidando de outra pessoa doente? Então um médico, quando adoece, vira paciente, igual a todo mundo. Um médico doente não opera, um médico doente não tem nem condições de sair de casa. Quando um médico tem uma apendicite, ele já viram um médico se operando? Alguém tem que operar. Porque um doente não consegue cuidar de outro doente. Então a primeira pergunta tem a ver com essa geração. Como é que nós estamos com relação à nossa vida espiritual? Porque nós vivemos uma geração de cristãos, entre aspas, que eles estão muito aquém, nós estamos muito aquém daquilo que Deus espera de nós. E a pergunta que Deus fez a Adão e Eva, eu faço para mim e para vocês hoje: aonde nós estamos? Como é que nós estamos? O que nós temos buscado em Deus? O que nós temos recebido de Deus? Que tem se incorporado à nossa maneira de viver, que nós temos a autoridade de poder comunicar à próxima geração. Porque nós temos essa responsabilidade de comunicar à próxima geração. Se Jesus não voltar, daqui a 100 anos, todos nós temos sido promovidos já. Quem vai cuidar dessa igreja? Vai fechar a igreja? O cristianismo tem 2000 anos. Depois da reforma tem 502 anos de reforma. Mas chegamos até nós, até aqui, porque alguém teve o cuidado de cuidar a si mesmo e de cuidar da próxima geração. A gente vive numa geração de crentes neopentecostais que estão preocupados com uma casa nova, gente. Estão preocupados com um carro novo. Não estão preocupados com a próxima geração. Estão preocupados consigo mesmos. E infelizmente nós vemos na Bíblia alguns exemplos de homens de Deus que não se preocuparam com a próxima geração. E a próxima geração são os nossos filhos naturais. E também os nossos filhos espirituais. Mas pastor, a gente já tem tanta coisa para se preocupar. Como pagar as contas no final do mês? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós nos preocuparmos com aquilo que Deus está interessado, Deus vai cuidar das nossas contas. Eu não ouvi um glória a Deus. Eu vejo o que eu estou dizendo. Se você investir a sua vida naquilo que Deus está investindo, Deus vai cuidar das suas contas, querido. Porque a minha Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas, inclusive as contas do fim do mês. Glória a Deus. Aleluia. Deus não mente não, irmãos. O mundo pode inventar modinhas todo dia, mas o nosso Deus nunca mudou e nem nunca vai mudar. Glória a Deus. As modinhas do mundo estão aí, inclusive infiltradas nas igrejas, mas o nosso Deus não muda. Buscar o reino dele tem a ver a minha vida de relacionamento com ele, mas buscar a sua justiça tem a ver em eu cuidar da próxima geração,
tem a ver com o meu irmão, tem a ver com a segunda pergunta que ele fez: cadê o teu irmão? Deus vai requerer de você, Ele vai perguntar assim: cadê seu filho? Cadê seu irmão de sangue? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Mas Deus também vai perguntar: cadê os seus discípulos? Cadê aquelas pessoas que eu coloquei nas suas mãos para você cuidar bem delas? Primeiro exemplo foi o exemplo de Eli. Um péssimo exemplo. Eli foi sumo sacerdote e ele foi juiz em Israel. E a única coisa boa que ele fez foi cuidar, foi quem criou Samuel, filho de Ana. A única coisa que esse homem fez de bom. Ele era pai de 2 amaldiçoados, 2 filhos do capeta, chamado Ofni e Finéias. Então Ana foi a mãe do profeta Samuel. E ela é estéril, todo mundo conhece a história dela. Mas a sua condição de esterilidade não a impediu de ter um filho. E eu vejo pessoas, pastor Paulo, dando desculpas para Deus para não fazer nada na obra de Deus. Pois aquela mulher tinha um impedimento que até hoje a ciência não dá conta, que é a esterilidade. Tem mulheres até hoje que nem a ciência dá conta disso. Mas esse não foi um impedimento para aquela mulher gerar uma coisa maravilhosa para Deus. Nós estamos aqui para gerarmos coisas maravilhosas para Deus, para gerarmos filhos e filhas de Deus que vão fazer a diferença na próxima geração. Dê um glória a Deus. Se nós não fizermos a diferença nessa geração, e se nós não deixarmos um legado para as próximas gerações, nós temos falhado com a graça de Deus que nos alcançou. A graça de Deus te alcançou, meu irmão, não foi só para tu se livrar do inferno, não. Foi para você fazer a diferença com a sua vida, com o seu estilo de vida diferente, de homem e de mulher de Deus, que gosta, que ama de fazer as coisas certas, que ama a justiça, que ama fazer as coisas do jeito de Deus. Não só isso, você está aqui também para anunciar e para formar a próxima geração melhor do que você. Dá uma glória a Deus. Você é mãe, pois você vai investir na vida da sua filha, na vida do seu filho, para ele se tornar um homem de Deus e uma mulher de Deus melhor do que você. Essa é a sua grande missão aqui na terra. Aleluia. Eu tenho uma filha chamada Rebeca. Tem 18 anos, vai fazer 19. Terminou agora o 1º ano de medicina. E ela está há 21 dias lá na Igreja da Paz, direto lá, fazendo uma escola chamada Difflin School. E eu digo: minha filha, fica em casa descansando. Você estudou muito esse ano, mas essa moça é tão apaixonada por Jesus. Eu acho que ela é mais crente do que eu e muito. Que ela está lá. Ela vive lá em casa num conforto grande, mas está lá deitada num colchão no chão. E ela tem lá o banheiro dela direitinho. Eu digo: minha filha, como é que está lá o banheiro? Não, pai, está tudo legal, não sei nem como é que está. E hoje eu fui deixá-la agora e eu disse para a Angélica: Angélica, eu acho que a Rebeca vai ser uma missionária. Esse amor que ela tem a Jesus, quando ela terminar a faculdade de medicina, terminar uma residência, ela vai para o campo missionário. Ninguém vai segurar essa menina. Glória a Deus por isso. Mas o impedimento de Ana não foi maior do que o coração que aquela mulher tinha em Deus. A vontade que ela tinha de gerar algo que ela ia consagrar a Deus. Irmãos, que aqui na Igreja Plenitude se levante anos e anos, sem nenhum problema com anos. Anos e anos. Que possam querer gerar homens e mulheres para Deus. Amém, irmãos?
Ela era casada com Elcana e foi ao templo orar e foi confundida como embriagada. Aquela mulher estava cheia do Espírito Santo, irmãos. Ela estava embriagada, foi com o Espírito Santo de Deus. E ali profetizou na vida dela e nasceu Samuel, na qual no tempo que Deus entregou, quando chegou o tempo do desmame, ela entregou e consagrou esse menino para Deus, Moisés. Entregou. Ela queria tanto ser mãe, irmãos, mas ela não queria ser mãe para ela queria ter um filho para consagrar a Deus. Que sentimento maravilhoso. Aquela mulher queria coisas não para ela queria coisas para Deus. Ana, irmãos, é uma figura da igreja. A igreja de Jesus deve querer gerar coisas, não para si, mas para consagrar para o nosso Deus. Aleluia! Mas em 1 Samuel 2,12 diz que os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O pecado dos filhos de Eli era o desrespeito à lei dos sacrifícios, tomando para si as melhores partes das carnes que eram oferecidas pelo povo, antes mesmo de serem cozidas ou queimadas. Esses filhos de Eli, irmãos, é uma geração que está aí, esse espírito de Eli dentro das igrejas evangélicas do Brasil, que eles estão pegando a parte melhor da carne, estão se satisfazendo e utilizando dos recursos que entram dos cofres das igrejas, ao invés desses recursos estão sendo utilizados para a obra de Deus, estão utilizando para si mesmos. Impediu o povo de cultuar o Senhor corretamente, por realizar sacrifícios incompletos. 1 Samuel 2,22 diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deleitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Esses filhos do diabo, eles tinham relações sexuais na porta da tenda do encontro, irmãos. Então Eli falhou muito na educação dos filhos, Ofni e Finéias. Talvez por causa do encargo pesado de ter que atuar como juiz do povo durante 40 anos, ele não soube dar a eles, aos seus filhos, a devida formação, nem tampouco foi capaz de impor aos seus filhos limites. O homem de Deus foi até ali, advertiu sobre o desprezo que os seus filhos faziam com as coisas de Deus. E ele não deu ouvidos. Não deu ouvidos de jeito nenhum. Uma coisa importante, irmãos, quando nós educamos filhos, é que nós devemos dar aos nossos filhos limites. E também os nossos filhos espirituais. Muitas vezes a gente fica reclamando dos discípulos, mas às vezes a gente tem tido um discipulado permissivo. A gente vê com as pequenas coisas, os pequenos erros. E a correção tem que ser imediata, tem que ser com amor, mas tem que ser completa. Quem ama, corrige. Sabe qual foi o fim de Eli? Quando ele soube que os seus filhos tinham morrido, irmãos, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Então aqueles que estão na liderança do povo de Deus, eles são responsáveis por viver uma vida íntegra, uma vida santa e uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Aonde você está? É o primeiro compromisso. E o segundo compromisso, onde é que está teu irmão? Mas para você poder cuidar bem dos outros, você tem que cuidar primeiro bem da sua vida espiritual. Agora, teve outro exemplo negativo que foi de Samuel, o próprio Samuel. A Bíblia diz em 1 Samuel 8:1, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele,
Antes se inclinar à avareza e aceitar o suborno e perverter o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julguem. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então Samuel cometeu o mesmo erro que Eli. Engraçado que Samuel foi criado por Eli. E sabe o que é mais interessante na vida? É que uma situação, irmãos, tende a se perpetuar para as próximas gerações. Os pecados que nós cometemos tendem a se perpetuar nas nossas próximas gerações. Então, na condição que nós temos de ser pais naturais e pais espirituais, nós temos uma grande responsabilidade. Sabe qual é? É que os nossos erros respingam na vida das próximas gerações. Isso é uma verdade. Samuel era um menino que foi um homem, um profeta, um sacerdote, que acertou no seu relacionamento com Deus, mas ele falhou em não cuidar bem dos seus filhos. E o pai que ele não teve, que teve, foi o pai espiritual dele, foi Eli. E foi exatamente nisso que Eli falhou, irmãos. Foi exatamente nisso que Eli falhou. Significa dizer o seguinte, que até nós podemos cuidar bem da nossa vida, mas mesmo assim nós podemos falhar em cuidar bem dos nossos filhos, dos nossos discípulos, e não deixarmos um legado para as próximas gerações. 1 Samuel 12, 1 e 5 diz: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci, e eis que meus filhos estão convosco, e tendo andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje, eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei e a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos e vô-lo restituirei. Então disserem: nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Que o povo não queria aqui, irmãos, o povo reconhecia as virtudes de Samuel, mas o que o povo não queria aqui era ser governado pelos filhos do Samuel, porque os filhos do Samuel eram terríveis também. Samuel acertou em tudo, irmãos, mas errou porque ele criou mal seus filhos. Muitos de nós, às vezes, estamos nessa situação. Até que nós temos acertado com Deus, mas nós temos errado na criação dos nossos filhos, e também nós temos errado na condução dos nossos discípulos espirituais. Terceiro exemplo ruim na Bíblia, fala do rei Ezequias. E Ezequias quer dizer Jeová fortalece, força de Deus. Esse Ezequias foi outro, que foi um menino extraordinário. O pai dele foi terrível, mas ele foi um menino extraordinário. Ele restaurou o templo caído de Davi, do seu pai Davi. Ele, depois de muito tempo que não havia mais Páscoa, ele fez celebrar a Páscoa. Ele tentou unir as tribos de Israel, mas ele pecou também na criação dos seus filhos. Em 2 Reis 20, de 1 a 11, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós,
veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus 15 anos aos teus dias, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: este será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinham declinado no relógio do sol de Acás. Queridos, Ezequias, ele quando recebeu essa sentença da parte do Senhor, ele virou o rosto para a parede, chorou e orou, porque ele não queria morrer com 39 anos. Era muito moço ainda para morrer. Mas Deus chegou e disse assim para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E como eu disse, ele não era um homem ruim de fé. E ele foi buscar o Senhor como fazia, né? Então, antes da doença, ele orou a Deus. Antes da doença, Deus já tinha dado um grande livramento a Israel através dele. Porque Deus mandou um anjo que matou 185.000 soldados do rei da Síria, Senaqueribe. E aí ele pede e ora a Deus, e Deus diz que ia acrescentar mais 15 anos à vida dele. Então o problema dele não era o ministério. Ele era um homem de avivamento. Ele retirou os ídolos, ele celebrou a Páscoa, como eu disse, e foi inesquecível aquela celebração. Mas mesmo sendo um grande ministro, sendo um grande homem de Deus, sendo um homem que trouxe avivamento para o povo de Israel, mesmo assim ele falhou, porque ele não cuidou bem da sua casa. Quantos pastores existem nesse país, irmãos, que tem ministérios grandiosos, mas que a sua casa está destruída? E eu quero dizer uma coisa: não adianta você ter um ministério grandioso e a sua casa está destruída. Era melhor você cuidar bem antes da sua casa. E ele não deu atenção à sua casa, não é? Então nós devemos ensinar aos nossos filhos e aos nossos filhos espirituais o que é certo. Efésios 4:28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Nós temos que aprender a dizer não para os nossos filhos naturais, e também para os nossos filhos espirituais. Você está errado, conserte a sua vida. Essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que dizer para os nossos filhos naturais e para os nossos filhos espirituais que eles precisam acertar a sua vida espiritual. Não adianta você estar querendo cuidar só da vida dos outros, você cuidar só da sua célula, e você esquecer de cuidar dos seus filhos. Em Apocalipse 14:13 diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. Queridos, a única coisa que você vai levar no dia da sua morte é o que você fez aqui, é o seu trabalho. Porque o seu trabalho vai lhe seguir.
as coisas que você fez. 2 Crônicas 32, 24 e 25 diz assim: naqueles dias Ezequias, adoecendo, estava à morte, e orou ao Senhor, o qual lhe respondeu e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele, e sobre Judá, e sobre Jerusalém. Ezequias recebeu um benefício da parte de Deus, que foram mais 15 anos de vida. Você imagina, Deus, você está na beira da morte, e Deus chegar e dizer: eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Quem é que não quer isso? Mas ao invés dele agradecer a Deus, ele se exaltou e não fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Não cuidou, não acertou, não resolveu os problemas graves que tinham dentro da casa dele. Isso é terrível, irmãos. Sabe por quê? Porque quem sucedeu ele foi o filho dele, chamado Manassés, que foi o pior rei daqueles tempos. Foi um rei demoníaco, que levou o povo de Israel a pecar contra Deus. E esse Manassés foi gerado 3 anos depois da profecia. 3 anos depois da profecia, porque ele começou a reinar com 12 anos. Deus deu a profecia para Ezequias e ele viveu quantos anos? 15. Ele disse que ia dar mais 15. Se esse menino começou a reinar com 12 anos, ele reinou logo depois que o pai morreu. Então, entre a profecia e o nascimento de Manassés, se passaram 3 anos. 3 dos 15 anos. E o que é que o Ezequias fez durante esses 3 anos para ajeitar a casa dele? Nada. Nada. Não adiantou Deus dar mais 15 anos a Ezequias, porque em 15 anos ele não fez nada para ajeitar a casa dele. E sabe quem sofreu? O povo de Deus sofreu. Significa dizer o seguinte, irmãos, que quem quer fazer, faz. Muitas vezes Deus tem te dado muitas oportunidades de você consertar a sua vida. E o que é que você está fazendo com as oportunidades que Deus tem te dado? Você nem sabe. Os livramentos que Deus te deu. Quem é que sabe os livramentos que Deus tem me dado, pastor Paulo? Livramento de morte, irmãos. Quantos estão entendendo? Hoje eu saio 13 horas do plantão. Nasceu um bebê às 10 para as 13, gravíssimo. Essa criança tem um problema no cérebro dele, que ele não tem prognóstico. Significa dizer que ele vai morrer logo. O nosso cérebro é formado de 2 encéfalos, 2 bandas. E nós temos uma estrutura que divide. Essa criança nasceu sem essa estrutura. A gente chama isso de holosoprosencefalia. Pense o nome difícil, uma doença grave. Sabe que horas eu saí do hospital? 15 para as 2. Quando eu vou sair bater meu ponto, onde eu bato não estava funcionando. Tive que voltar. Perdi mais tempo. Quando eu fui chegar foi 2 horas da tarde. Será que isso não foi um livramento para a minha vida? Será que se eu saísse às 2 horas da tarde, eu não podia sofrer um acidente, morrer, levar uma bala perdida, ser assaltado? Eu sei lá, irmãos. Eu só sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Portanto, eu creio que muitas coisas Ele controla. Aleluia! Quantos, pode aplaudir a Jesus, quantos livramentos Deus já te deu. Mas sabe para que Deus te deu o livramento? Não é para você ficar aqui na terra, né, como charlando, não, meu filho. É para você consertar as coisas erradas que tem na tua casa, na tua vida. Glória a Deus, aleluia. É melhor o cara ir para o céu sem um olho e sem uma perna do que ir para o inferno todo inteiro. É isso que Jesus diz: se o teu olho te condena, arranca. Se a tua mão te condena, arranca. Se tem alguma coisa errada na tua vida, arranca agora enquanto você está vivo, conserta agora, porque Deus está te dando oportunidade, sempre que o sol raia, sempre que há um raiar do sol, para você consertar a tua casa e a tua vida com Ele. Senão, irmãos, uma geração inteira poderá ser condenada.
Existem pecados geracionais que atingem a vida da gente. E Deus é tão generoso que Ele diz assim que a maldição só vai até a 4ª geração. Filho, neto, bisneto e tataraneto. Depois da 4ª geração, Deus anula, glória a Deus. Mas a bênção de Deus é até a 1000ª geração. Aleluia! As coisas boas que você faz vai influenciar até a tua 1000ª geração. Agora mesmo eu li aqui que Deus abençoou o Senhor, esse homem aqui, por causa de Davi e seu pai. Glória a Deus. Então, quantas oportunidades Deus está te dando. Agora mesmo você entrou aqui e que ouviu essa palavra simples de um homem simples, porque eu nem quero ser complicado, porque Jesus era simples. Quem quiser ser complicado, está na contramão de Jesus. Quem quiser ser estrela, está na contramão de Jesus. Agora, quem não quiser nada, quem quiser se humilhar e não se achar, aí está na mão de Jesus, porque Jesus desceu, Ele nunca subiu. Por isso é que eu me visto assim, irmãos, ó, calça jeans, camisa, e eu vou assim para todo canto. Quando tem que ir para um casamento, eu tenho que alugar um terno, que eu estou assim com... Meu manequim não está muito legal, já teve melhor. Porque a beleza da vida, irmãos, está na simplicidade, não está na complexidade. Então, Ezequias teve 3 anos. Se ele tivesse ajeitado a casa dele, Manassés teria sido uma bênção, irmãos. Vejam a palavra que Deus mandou através de Jeremias para Manassés. Jeremias 15:4. Entregar-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra. Por causa de quem? Está lendo aí? Por causa de Manassés, filho de quem? De Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Deus responsabiliza o único homem por essa desgraça e por esse juízo. Então você que está sentado aqui, e você acha que Deus é tolo, que Deus é bobo, não. Deus te chamou para você ser uma bênção para a próxima geração. Dá um glória a Deus. Deus te chamou aqui para você ser um padrão para a próxima geração. Deus quer lhe levantar para você ser um padrão para a próxima geração. Não interessa se você mora no meio do inferno, mas aonde está a luz, as trevas são dissipadas. E se você é luz, as trevas do inferno vão prevalecer contra você, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, e você é a igreja de Jesus. Não tem desculpa. Ana era estéril, não ficou dando desculpa, foi orar e chorar. Senhor, me dá um filho. Mas quando Deus deu um filho, ela entregou para Deus. Então peça a Deus coisas que você vai poder entregar para Ele. Não peça as coisas egoisticamente só para você. Senhor, me dá um carro, não é para no final de semana você ir para a praia e não aparecer aqui na igreja, não. Senhor, me dá um carro, que eu quero encher esse carro para levar para a célula. Eu quero encher esse carro para levar o povo para a igreja. Eu quero um carro para quando meu vizinho estiver morrendo, eu botar dentro do carro. Senhor, eu quero esse carro para glorificar o Teu nome através desse carro, aleluia. Ana não quis um filho para si. Esse tem que ser a igreja de Jesus. Nós temos que buscar e chorar e plantear por coisas a Deus que nós vamos poder celebrar e consagrar ao Senhor, aleluia. 2 Reis 20:12-19 diz: naquele tempo enviou Merodach Baladã, oh, nome lindo, vou botar no próximo neto, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou dos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse, nem sua casa, nem todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? Disse Ezequias:
Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ezequias estava se achando. Tem muito crente por aí se achando, com a vida toda errada. E eu vou dizer uma coisinha para vocês aprenderem aqui. A graça de Deus, você sai do juízo para a graça da noite para o dia. Mas você não sai da graça para o juízo da noite para o dia. Vou explicar. Você começa a falhar com Deus hoje. Não é amanhã que você se desvia, não. Você começa a falhar com Deus. Deus continua a te abençoar. Sabe aquela piada? Tem uma piada aqui, uma historinha, que quando era menino contavam para mim lá onde eu morava, no São Gerardo. Porque lá na casa da mamãe, tudo era proibido. Toma café e não toma água gelada. Né? Manga com leite morre, né? Não tem essas coisas? Sim ou não? Aí um dia eu já era moleque, fui com um tio meu que era coronel da polícia no Piauí, ele veio aqui. Aí era uma feijoada lá no Clube dos Cabos e Soldados ali da Barra do Ceará. Isso faz uns 30 anos. De Geraldo, o bichinho já morreu. Era coronel no Piauí. Aí eu comi uma feijoada lá, entendeu? Comi uma feijoada lá. Aí eu digo: eu quero ver agora se eu morro. Aí eu pulei na piscina. Aí não morri não, graças a Deus que eu não morri. Porque lá em casa, irmãos, eu fui criado assim. Não sei como é que era a casa de vocês, mas tudo para minha mãe era proibido. A bichinha tinha medo de tudo, né? É assim também, né? Só que tem uma história que um cara parece que andou comendo lá também uma feijoada. E ele disse: eu vou tomar banho no rio. Menino, não vai não, tu tem uma congestão, tu vai sair todo duro de lá. Aí o menino foi, comeu e foi pro rio. Aí quando o menino voltou todo torto, dizendo: mãe, nem morri, mãe, nem morri, mãe, nem morri. Todo torto, irmãos. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. O cara começa a pisar na bola com Deus, não é no outro dia que o pau canta, não. Falar um português vocês entendam, não é no outro dia, não. Você falha com Deus hoje, Deus é bom, irmãos. Deus é misericordioso, só que tem limite. Aí você pisa amanhã, pisa depois, pisa depois, pisa depois. Mas cedo ou mais tarde o pau vai cantar. Ezequias estava todo errado aqui, mas estava tudo bem. Para ele estava legal. Por quê? Era rei, rico, se pabulando. Não é aquele crente que está bem de vida, Paulo. Olha aí meu carro, minha casa, estou tão lindo, maravilhoso, e meus filhos. Só que ele já está debaixo do juízo de Deus e nem sabe. Porque está tão cego. Mesmo Deus dizendo: ajeita a tua casa e teus filhos, ele nada. Deus deu 15 anos de vida a ele e ainda ficou: eu sou o bichão. Não entendeu que Deus estava sendo misericordioso para ele consertar a vida dele. Aí eu gosto de profeta. Oh, glória a Deus. Irmãos, esse ano nós vamos fazer uma ativação aqui na igreja, sabia? Eu vou fazer aqui 7 dias, nós vamos fazer aqui. Todo dia nós vamos saber quem são os profetas da igreja, quem são os mestres, quem são os pastores. Porque aqui a gente consagra tudo pastor, e não é não. Tem um cara que é pastor, mas tem um pastor que o cara é mestre. Tem um outro que é profeta. Nós vamos fazer aqui para descobrir aqui os dons ministeriais. Dá um glória a Deus. Até eu vou saber qual é o meu também, entendeu? Que até hoje eu não sei. Mas Deus estava tão desesperado que eu acho que ele resolveu usar quem não era nada. Aleluia. Glória a Deus. Ele me chamou e eu fui. Esse aqui apareceu. Glória a Deus. Tem problema não. No meio do caminho eu dou um jeito nele. Aí viram o que o profeta falou. E disse: tudo quanto. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, oh misericórdia, e o que entesourar teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Mesmo assim, ele recebendo essa palavra, a ficha não caiu. Vocês nunca chegaram para uma pessoa para divertir e parece que o cara não entendeu nada? Às vezes a gente chega para uma pessoa e diz assim: rapaz, a tua vida está assim, ó. Abre o olho, senão o negócio vai degringolar. E o cara não entende nada, fica voando.
Ele está tão cego que ele não consegue mais nem ouvir, nem ver, nem perceber. Foi o que aconteceu aqui com Ezequias. Sabe por quê? Porque Ezequias não estava nem aí para a próxima geração. Ele sabia que ia morrer. Quem ficasse que se ajeitasse, né? Então muitos de nós, em nome do sucesso, atropelamos as famílias. Então tudo que se edifica à custa do sangue dos filhos é um retrato de maldição e não de bênção. Homens que tiveram sucessos financeiros, mas perderam seus filhos para o mundo. Pastores que tiveram sucesso ministerial, mas a casa estava uma bagunça. E nós temos que transmitir o que aprendemos para os nossos filhos e filhos espirituais. O salmo que eu li, os quais, Salmo 78, 3 e 4, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos. Nós temos que contar, temos que educar, temos que dar o exemplo aos nossos filhos. Até quando a gente erra, porque a gente erra, nós não somos perfeitos. Quando a gente erra, a gente pede perdão. A gente confessa para os filhos também as nossas falhas. Porque a gente pensa que as crianças não veem, mas veem. Essas crianças são muito inteligentes. E nós precisamos sentar com os nossos filhos e confessar também as nossas falhas. E muitas vezes pedir perdão aos nossos filhos. O reino de Deus é muito mais que pensamos. Nós somos uma engrenagem e passamos essa engrenagem de uma geração para outra. E o reino de Deus, ele vai continuar com ou sem você. Mas nós somos responsáveis em transmitir para a próxima geração. Onde foi que Ezequias falhou? 2 Reis 21 a 6. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a abominação dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Até aquilo que Ezequias fez na próxima geração. Não foi 3, 4 depois, foi na próxima. Foi destruído. Ezequias fez uma igreja maravilhosa. 10.000 pessoas, 100.000 pessoas foi destruída na próxima geração. Os filhos destruíram. E levantou altares a Baal e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército dos céus e serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu em ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo. Já pensou? Adivinhava pelas nuvens. Ele sacrificou os filhos, esse Manassés. Era agoureiro. E ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Então a pergunta que eu faço hoje é o seguinte: qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos discípulos? Nós estamos falando de gerações que Deus teve que intervir. Quando o homem falha, irmãos, Deus tem que intervir. Toda vida que o homem falhou, Deus teve que intervir. Quando Adão falhou, Jesus veio para fazer a intervenção naquilo que Adão falhou. Então nós devemos trazer a lembrança. 2 Pedro 1, 12 a 15 diz: pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, diz Pedro, ainda que as saibais. Ele está dizendo, ainda que você saiba, meus filhos, eu vou continuar lembrando vocês. Por isso é que às vezes a gente repete muitas mensagens aqui. É importante repetir. E estejais confirmados na verdade que já está convosco. E tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Ele está dizendo, enquanto eu estiver vivo, eu vou estar admoestando vocês. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, falando da morte dele. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele já sabia quando ia morrer. Mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. O que é que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu não quero que a obra que Deus tem feito através da minha vida morra comigo. Eu quero que depois que eu morrer, vocês possam se lembrar das coisas que eu tenho lembrado a vocês. Então qual é a nossa missão? A nossa missão é o seguinte: o que vão falar
as pessoas da próxima geração quando se lembrarem de nós? Quando nós falamos de alguém, o que nós lembramos dessa pessoa? Cada um de nós tem que deixar uma marca para próximas gerações. Quando a gente lembra de Noé, a gente se lembra de quê? Foi a missão de construir a arca. Quando a gente se lembra de Moisés, foi a missão de libertar o povo. Josué, a missão de introduzir o povo na terra prometida. Davi, a gente se lembra de matador de gigante. Salomão, missão de construir o templo. Abraão, missão de ordenar os filhos para a próxima geração. Gênesis 18, 19 diz assim: porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tenham falado. Essa mesma missão de Abraão, essa mesma palavra que recai sobre Abraão, recai também sobre as nossas vidas. A minha missão é exercer essa paternidade, e nós precisamos reprogramar para que nós possamos formar pessoas. Amém, glória a Deus e aleluia. Então, qual a sua missão? Qual o impacto que você vai produzir na sociedade? Vamos ficar de pé, queridos. O que nós temos feito, queridos? Que nós vamos deixar um legado para a próxima geração. Daqui a 40, 50, 60 anos, Jesus não voltar. As pessoas vão se lembrar de nós como? O que nós temos deixado para essa próxima geração? Porque nós temos que deixar um legado para as próximas gerações. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te bendizer e te exaltar pela tua palavra. Senhor, que essa igreja não seja uma igreja apenas que celebra e canta. Não seja uma igreja que apenas prega um evangelho, mas seja uma igreja compromissada por Deus, deixar, ó Deus, um legado positivo para as próximas gerações. Que nós sejamos conhecidos por isso. Que essa obra não acabe quando essa geração acabar, mas que a cada dia ela possa crescer, que a cada dia ela possa ser melhor edificada, que nós possamos formar filhos espirituais e filhos naturais, melhores do que nós, até que Jesus possa voltar, meu Pai. Que nós possamos estar cuidando bem das nossas vidas, que nós podemos estar cuidando bem das nossas casas, para que a gente tenha um testemunho para nós deixarmos para as próximas gerações. Pai, eu te oro, Senhor, que nós sejamos essa igreja, que sejamos igrejas de Ana, Senhor, que nós possamos deixar e sonhar e chorar para que o Senhor possa nos dar filhos, mas filhos que nós possamos consagrar ao Senhor, filhos que sejam abençoados e abençoadores, filhos que irão fazer a diferença para a próxima geração, porque nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dar uma forte salva de palmas para Jesus? Vamos encerrar adorando Jesus. Essa é a nossa maior missão: gerar, formar uma nova geração, irmãos. Diga para o seu vizinho: você pode. Sabe, às vezes o diabo fica dizendo mentiras para nós, que nós não podemos, mas nós podemos e nós devemos. Faz-me morrer para as coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Aleluia. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez.
à noite aqui que ainda não teve um encontro pessoal com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e que nessa noite quer ter esse encontro com Jesus, quer entronizar Jesus na sua vida. Se há alguém que quer ter a experiência mais maravilhosa da terra e tomar a decisão mais importante da sua vida, que vai determinar aonde você vai passar a eternidade, você pode, enquanto nós adoramos a Jesus, se você quer nascer de novo, ter uma mudança na sua vida, uma transformação na sua vida, e poder responder a primeira pergunta, porque a primeira pergunta, ela se eternizou e chegou até nós. A primeira pergunta que Deus fez ao homem ainda vale para você hoje. Aonde você está? O que você está fazendo? Adão se escondeu, porque ele sabia que estava vivendo uma vida errada, porque ele sabia que tinha pisado na bola com Deus, porque ele sabia que estava vivendo uma vida de desobediência. Sabe o que uma vida de desobediência gera? Gera morte. Mas não é só a morte física, é a pior das mortes, porque a física todos vamos passar, é a morte espiritual. E o que é morte espiritual? É a ausência da possibilidade de você ter uma comunicação direta com Deus. Jesus veio, morreu numa cruz, para que através da sua morte e do seu sangue, ele pudesse ser uma ponte, que foi quebrada lá no Éden, através da desobediência. E aí o homem perdeu a capacidade, porque Deus mesmo expulsou e colocou querubins armados e fortes na entrada do Éden. O Éden é o jardim das delícias. O Éden é um lugar em que o homem viveria plenamente, que não haveria necessidade de mais nada. Mas o homem lá atrás resolveu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele resolveu fazer aquilo que estava nas suas narinas. Ele resolveu viver pelo seu próprio entendimento. E pode ser que você esteja vivendo assim, querido. E por isso que a sua vida está de mal a pior. Porque até hoje você não restabeleceu um relacionamento com Deus através de Jesus. Você está morto espiritualmente porque você está incomunicável com Deus. Mas hoje à noite só precisa você abrir seu coração, só precisa você reconhecer isso e você dizer para Deus: Deus, é verdade, eu estou me escondendo de Ti, de trás da árvore, de árvores da vida. Às vezes você está querendo se esconder de Deus através de uma vida de promiscuidade sexual. Há um vazio grande dentro do seu coração. Esse vazio é do tamanho de Deus. Esse vazio é porque você perdeu a capacidade de se comunicar e de se relacionar com Ele. Você herdou isso de Adão, essa natureza caída e morta. E você tem se escondido atrás de árvores. Às vezes é uma vida sexual promíscua, às vezes são as drogas, às vezes é o crime, às vezes você é o dinheiro. E nada disso tem satisfeito de verdade o seu coração. Nada disso tem te preenchido. E a cada dia que você está vivendo, mais o vazio existencial tem aumentado dentro do seu coração, dentro da sua vida. Mas hoje você pode começar a responder direito para Deus, a sair de trás dessa árvore e dizer para Deus: Deus, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje e eu quero voltar, eu quero ter um relacionamento contigo. E só precisa isso, que você reconheça e que você hoje diga sim para Deus. Sim, Deus, eu te quero. Porque Jesus morreu numa cruz para te dar essa possibilidade de você dizer sim para Deus. Porque Deus, através de Jesus, já disse sim para você. O sim você já recebeu
naquele bendito dia, lá na cruz do Calvário. 6 horas Jesus passou ali sofrendo, tomou o seu lugar. Jesus tomou a sua morte para que você tivesse a possibilidade de ter uma nova vida, de nascer de novo. E você pode hoje dizer para Deus, e você pode responder o sim que Deus te deu na cruz do Calvário, dizendo hoje sim para Ele. Se você quer dizer sim para Deus hoje e sair dessa vida miserável que você está vivendo, e ter a possibilidade de hoje dar uma resposta para Deus e dizer: Deus, eu cansei de me esconder de Ti, mas hoje eu quero dizer que eis-me aqui, eis a minha vida, toma conta da minha vida, que eu já cansei de viver sem Ti. E aí, quando você sair dessa porta, você vai poder responder a segunda pergunta: aonde está teu irmão? Aí Deus vai te usar como usou a mulher samaritana, a mulher do poço de Samaria, que depois que ela teve aquele encontro com Jesus, ela trouxe uma cidade inteira. Ela se importou com a geração inteira da sua cidade. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a gente quer levar a casa da gente para Jesus, a gente quer levar os amigos para Jesus, a gente quer levar o mundo para Jesus, porque a experiência é tão maravilhosa que a gente quer compartilhar essa experiência com aqueles que a gente ama. Então nessa noite, através de palavras simples de um homem simples, mas eu sei que Jesus está aqui hoje, eu sei que o Espírito Santo de Deus que convence está aqui hoje, e não serão pelas minhas palavras, nem inspiração do Espírito Santo de Deus que está tocando no seu coração. Enquanto nós adoramos, eu quero que você saia do seu lugar e venha dizer sim para Deus, venha responder a primeira pergunta que Deus fez. Aleluia. Sai do seu lugar, vem. Pode sair do seu lugar e diga que quer ter esse encontro com Jesus aqui hoje à noite. Há alguém? Se não há alguém, nós vamos encerrar hoje. E a nossa responsabilidade hoje aqui é dupla. Quem sair hoje por essas portas, ouviu o que eu preguei, você tem uma responsabilidade primeiro com você, e depois você é responsável por a próxima geração. Seus filhos espirituais, aquele teu vizinho que está morrendo na droga, aquele teu vizinho que está morrendo na bebida, aquele teu vizinho que é escravo do diabo, aquele teu vizinho que é escravo dele mesmo, que o Deus dele é ele, que o Deus dele é o bolso dele, que o Deus dele é a barriga e o ventre dele. A responsabilidade é sua, de pregar o evangelho para ele, de dizer que ele precisa ter um encontro com Deus, e de você arrastar, se preciso for, para que ele possa dizer sim para Deus. Vamos orar, levanta suas mãos. Pai, eu quero te adorar por essa noite, que eu sei que o teu Espírito Santo permeou esse lugar. Obrigado pelos louvores que foram adorados, cantados em adoração ao Senhor. Obrigado pelas ofertas e os dízimos que foram tirados, que foram alçados e entregues. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi pregada hoje. Foi só a tua palavra que foi pregada. Não foi pregada invenção humana aqui. Aqui não foi pregado mensagem para alisar o ego de ninguém.
mas foi pregada a tua palavra que deve gerar, Pai, deve gerar temor, mas deve gerar esperança. Que essa palavra gere em nós temor, mas esperança de nós podermos andarmos nessa palavra, Senhor. É que eu te peço, Senhor, que nós possamos cumprir essa palavra, que nós possamos ter responsabilidade primeiro com a nossa vida e depois com a vida dos nossos irmãos, que nós tenhamos responsabilidade com a próxima geração, mas a responsabilidade maior é a gente ser exemplo, Senhor, um exemplo para essa geração ver e querer fazer melhor do que nós, Pai. Ó Deus, levanta a igreja brasileira, Pai. Levanta a igreja nesse país para avançar. Pai, eu quero te agradecer e te orar por cada um que esteve aqui. Que o Senhor abençoe cada vida, cada rapaz, cada moça, cada pai, cada mãe, cada senhor, cada senhora, cada criança, cada adolescente que esteve aqui, Senhor. E que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Senhor, e as doces consolações do seu Espírito seja com o povo de Deus reunido aqui nos 4 cantos da terra. Que haja paz em Israel e justiça social no Brasil, porque eu te oro em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Deus abençoe. Semana abençoada para os irmãos. E até terça-feira no Tadel. Quarta, quinta, sexta, sábado, células. E domingo nós estaremos aqui adorando e pregando o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia.